Olá e seja muito bem-vindo aqui à nossa terceira aula de alfabetização de jovens e adultos. Então você que tem dificuldade, você que está querendo escrever melhor, é aqui mesmo, tá? Então seja muito bem-vindo, eu sou o professor Heitor Grilo e você está no Conquiste Seus Sonhos. Então vamos continuar, tá bom? O que a gente viu até agora? A gente aprendeu bastante, né? Dentro dessas ideias todas que a gente estudou, sobre aquilo que faz, quais são as letras. A gente falou que no alfabeto da língua portuguesa nós temos 26 letras. A gente falou que as mais importantes eram as vogais. E eu falei para você que eram as 5, né? A, E, I, O, U. Ok? A gente falou o que é palavra, o que é letra, o que é símbolo, o que é som e tudo mais. Então até aqui você precisa saber esses conceitos todos para a gente continuar evoluindo, mesmo porque eu vou usar tudo aquilo que a gente aprendeu nessa aula. Então se você tiver com dificuldade de coisas que a gente já viu, volta, assiste novamente a aula 1 e a aula 2. Combinado? Então agora vamos avançar para a nossa próxima aula. Então olha, vem comigo que essa aula nem tenho como te falar o quão importante que ela é, tá bom? Hoje a gente vai ver bastante conceito novo, que é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, quais são as letras que nos ajudam a fazer o som das nossas palavras? Lembra, aquilo que sai das nossas cordas vocais, aquilo que vai dar música para nossas palavras, são as vogais. Muito bem, são quantas vogais que nós temos em nosso alfabeto? Você lembra? São 5. Quais são eles? É o A, o E, o I, o O e o U. A, E, I, O, U. Se bem que esse A tá bem feinho, né, Heitor? É verdade. Tem que caprichar melhor na letra, Heitor. É verdade. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Legal. A gente já sabe que são essas vogais e que elas estão em quais palavras da língua portuguesa? Em todas. Você já sabe que ela sempre vai aparecer. Então, até aqui, sem grandes novidades. Tranquilo? Agora, a gente vai ver uma outra ideia que você tem que saber. Então, presta atenção. Vamos supor que eu vou colocar aqui uma palavra. Hoje a gente vai falar bastante sobre comida, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre comida. A gente já falou sobre algumas cidades, não é verdade? A gente já falou aí sobre a questão da natureza e de animais. E hoje a gente vai falar sobre comida, tá bom? Então, olha só, eu escrevi aqui uma palavra que eu vou ler antecipadamente para vocês dessa vez. Carne, 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 ok? Então, por que você está fazendo isso? Justamente que eu quero que você fale para mim. Primeiro, quantas palavras nós temos aqui? Apenas uma, tá bom? Não tem nada antes, não tem nada depois. O espaço entre elas são pequenas, ok? Então tudo isso é uma palavra só, que é a palavra carne, ok? E agora eu quero que você fale para mim, quantas letras tem aqui? Vamos contar, ela sempre começa e termina o mesmo desenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 desenhos, ou seja, 5 sílabas, ou seja, 5 letras. Olha só, quantas vogais vai ter aqui nesta palavra? Essa é vogal? Não. E essa? Essa é vogal, ok? Então nós temos a vogal A, é a nossa primeira vogal, ok? Esse aqui é vogal? Não, não tem aqui. E essa? Essa também não tem aqui. E essa? Opa, essa também tem. Olha aqui, é a vogal E. Então aqui, pessoal, nós temos 2 vogais das 5 letras. É a vogal A e a vogal E. E aí, pessoal, é o seguinte. Quantas letras sobraram? Aqui não é vogal. 1, 2, 3. E agora informação nova para você e você não pode perder isso que eu vou falar. Então olha para mim e presta atenção. Tudo aquilo que não for vogal, ok? Nós chamamos de consoantes. Eu vou falar de novo. Tudo aquilo que não for vogal, nós chamamos de consoantes. E agora,
Bom, eu sei que não é aula de matemática, mas você tem que entender uma coisa. Eu falei para você que tinham quantas letras no nosso alfabeto? Lembra disso? Falei na primeira aula, né? Nós temos 26 letras no nosso alfabeto. Legal. Bom, se 5 delas são vogais, que a gente já aprendeu, que é o A, E, I, O, U, quantas consoantes nós temos? Nós temos 21 consoantes, tá bom? Por quê? Heitor, o que é consoante mesmo? É tudo aquilo que não é vogal, tá bom? Existem 26 letras. Elas só podem ser ou vogais ou consoantes. Entendeu? Deu para entender? E nós temos 5 vogais, que elas que vão dar aquela música, aquele ritmo para nós. Legal. E as consoantes, Heitor? As consoantes é tudo aquilo que sobrou, ou seja, as 21, tá? Nem todas aparecem o tempo todo, né? Algumas, como eu disse, aparecem mais, outras aparecem bem menos ou quase nunca, tá? Só tem uma ou outra palavra. Ou seja, o que a gente tem que fazer a partir de agora, né? A gente vai começar a perceber que todas essas consoantes, para elas terem um som, elas vão dar sempre com uma vogal, tá? Então é o seguinte, agora a gente vai ter que começar a ligar todas as vogais com essas consoantes para reparar o som que elas fazem, tá bom? É simples, é fácil, mas é isso que a gente vai aprender nas outras aulas. Vem comigo. Quantos sons tem aqui nessa palavra? A palavra carne. Heitor, não lembro. Fecha o olho e faz. Fecha o olho e vamos lá. Carne. Carne. Quantas vezes você mexeu a boca? 2 vezes. Então nós temos 2 sons diferentes, ok? E agora mais uma coisa nova. Heitor, pô, essa aula você está ensinando um monte de coisa nova. É, a aula 3 eu falei para você que tinha muita informação, né? O que a gente faz? Toda vez que a gente tiver um som, a gente vai dar um nome para esse som. O nome dele a gente vai chamar de sílaba. Então, toda vez que você ouvir aí, quantas sílabas tem essa palavra? No fundo, eu estou querendo perguntar quantos sons que aquela palavra tem. Então, o que é sílaba? Som. Só que a gente não chama de som, a gente chama de sílaba, tá bom? Simples assim. Heitor, por que isso é importante? Porque lá para frente, quando você já estiver escrevendo bem e a gente tiver uma aula, eu vou falar para você quantos sons tem aqui e você vai ter que separar esses sons, tá? Só que eu não vou falar a palavra som, eu vou falar a palavra sílaba. Se você não souber agora, lá para frente você vai se confundir. Então eu estou adiantando aqui um serviço, uma coisa que a gente vai aprender lá para frente, um pouquinho antes de você estudar aí para o Enseja, caso um dia você queira a sua certificação, tá bom? Então você já tem que saber isso, que a gente não vai chamar mais, a partir dessa aula número 3, de sons, mas sim de sílabas, ok? Então vamos lá, só que agora eu vou escrever para facilitar. Quantas palavras tem aqui? Tem uma palavra, então eu vou escrever uma palavra. Porque eu sei que algumas pessoas que estão assistindo já conseguem escrever algumas coisas, tá bom? Quantas letras tem aqui? Nós temos aqui 5 letras, ok? Heitor, eu não sei ler, eu simplesmente estou escrevendo uma palavra, 5 letras. E também dando um contributo para futuramente nas nossas aulas de matemática. É verdade. Quantas vogais tem aqui? A gente viu que tem 1, 2. Então aqui a gente tem 2 vogais. Ok? E quantas consoantes? Vamos ver? 1, 2, 3. 3 consoantes. E aí, eu te pergunto, quantas sílabas tem aqui? Heitor, eu não sei separar sílaba. Claro que sabe. Fecha o olho e fala devagar. Carne. Mexeu 2 vezes a boca, não é?
Então nós temos dois sons, ou seja, duas sílabas. Sílabas. Tá? Caso você queira anotar, você pode. Heitor, eu não quero anotar. Não tem problema, tá bom? É para quem já está num outro nível. E aí eu te pergunto, qual que é a palavra? A palavra é a palavra inteira, é tudo, tá bom? Então é carne. Bacana, Heitor. Quantas letras tem? Todas elas, as 5 letras. Então tem o C, tem o A, tem o R, tem o N e tem o E. Não se preocupa que depois a gente vai ver uma por uma. Heitor, quantas vogais tem? Essa daqui que é o A e essa daqui que é o E. Então vamos só anotar as vogais. Heitor, quais são as 3 consoantes que aparecem? É tudo aquilo que não é vogal. Então a gente vai copiar todas as outras letras que não são vogais, tá bom? Que você ainda não sabe, mas é o C, é o R e é o N, que depois a gente vai ver com muita calma, tá? Heitor, eu já sei separar? Não, porque você ainda não sabe todas as letras. Quando você souber todas as letras, o nome de cada uma, que a gente vai aprender em todas as aulas, vai ficar muito fácil, tá bom? Mas por enquanto eu vou escrever os 2 sons, ou seja, as 2 sílabas para você, tá bom? Que é o carne. Eu só coloquei um tracinho no meio para facilitar a observação, tá bom? Mas aqui tem um som e aqui tem outro, tá? Caso você queira que eu mostre aqui para você, também é assim, olha. Carne. Carne. Tá bom? É, muito legal. Vamos para outra palavra? Outra palavra. Ah, eu adoro, tá bom? Olha, não sei se você gosta, mas você sabe o que eu acabei de escrever aqui? Vamos lá. Essa aqui você sabe. Arroz. Arroz. Agora a gente vai fazer o contrário para confundir. Quantas sílabas tem aqui? Vamos ver? Fecha o olho. Arroz. Mexi 2 vezes a boca. Então a gente tem arroz. Então a gente tem 2 sons. Se tem 2 sons, a gente tem 2 sílabas, ok? 2 sílabas. Legal. Heitor, quais são as sílabas? Uma dica muito legal, e eu trouxe essa palavra de propósito. Toda vez que repetir essas 2 letrinhas aqui, a gente vai colocar uma numa sílaba e a outra na outra, tá bom? Só existem todas as letras que aparecer, você ainda nem vou dar o nome, você já vai saber essa regra. Se aparecer 2 vezes essa letrinha ou 2 vezes essa letrinha, tá bom? A gente vai colocar uma numa sílaba, outra na outra, simplesmente assim, tá bom? Heitor, não sei nem o nome delas, não tem problema, não precisa saber. Tá? Então, olha só, vou aqui escrever para vocês, tá bom? É o A e o ROS, ok? Beleza. E aí eu te pergunto, olha só, quantas consoantes tem? E aqui presta atenção, hein? O que é consoante? É tudo aquilo que não é vogal. Então, vamos lá. Isso aqui é vogal, isso aqui é consoante, isso aqui é consoante, isso aqui é vogal, isso aqui é consoante. Então, quantas consoantes tem? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 consoantes. Heitor, eu não sei escrever assim. Não tem problema, só vai aonde você conseguir. Tá bom? Mas fica tranquilo que em breve você vai. Quais são as consoantes? Nós temos o R, ela repete 2 vezes e depois tem outra letrinha, que só depois eu vou te explicar. Tá bom? Quantas vogais tem? 1, 2. Então nós temos aqui 2 vogais, que é a vogal A, legal, e a vogal O,
Bacana. Esse tracinho é só para você conseguir identificar que são duas diferentes, tá bom? Para não ficar muito pertinho. Só coloquei por colocar. Quantas letras tem? Ou seja, quantos desenhos nós temos? Tá vendo que eu estou fazendo o contrário, é de propósito. Eu esqueci de colocar o número correspondente ao número de letras. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui 5 letras. Legal, 5 letras, bacana. E elas são, quais são elas? São todas que estão ali, tá bom? Você vai ver que mais para frente, quando a gente fizer, quando você já saber o nome de todas, vai ficar muito mais fácil. Mas por enquanto, a gente copia todas que estão lá e depois eu vou te explicar quais são. E por último, eu quero saber quantas palavras tem. Então, só tem uma palavra, né? É verdade, só tem uma palavra. E a gente vai falar aqui qual é a palavra. É a palavra arroz. Ou seja, a gente vai copiar tudo juntinho, porque é assim que a gente escreve. Tá bom? Legal, bacana. Tá dando para entender? Se tiver confuso, veja novamente esse vídeo, ok? Agora eu vou trazer uma nova palavra. Presta atenção, hein? É a palavra... Presta atenção. O que será que está escrito aqui? Oh, meu Deus. O que será que está escrito aqui? Pessoal, aqui eu escrevi uma palavra. Só tem uma palavra. E aqui eu quero que você me fale quantas letras tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras. Legal, 6 letras. E aí eu te pergunto, quantas vogais tem? Quais são, aliás, pausa. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Beleza, agora você repete aí na sua casa. Repete em voz alta. A, E, I, O, U. Muito bem. Então vamos lá. Aqui, depois você vai saber ler, mas leia primeiro as vogais. Ei, ão, eião. O que está escrito aqui? Feijão, tá bom? E aí agora eu quero que você me responda. Não precisa escrever, tá bom? Só fala para mim. Quantas palavras tem aqui? Uma palavra só, tá bom? E agora eu quero saber quantas letras tem. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras. Quantas vogais nós temos aqui? Vamos lá? Isso aqui é vogal? Não, é consoante. E essa? Essa é a vogal. Qual que é essa vogal? A vogal I. Legal. E essa? É vogal ou consoante? É vogal. Qual é a vogal? A vogal I. Legal. E essa aqui? Vogal ou consoante? Heitor, não é vogal. Então é consoante. E essa aqui? Heitor, essa aqui é a mesma letra dessa, só que tem um símbolo em cima. Não tem problema. Toda vez que tiver um símbolo esquisito em cima, depois eu te explico o que é. Mas ele conta como se fosse vogal mesmo. Tá bom? É vogal. E essa aqui? Também é vogal. Beleza? Então a gente tem uma vogal, 2, 3, 4. Então essa palavra, a palavra feijão, ela tem 4 vogais. E quantas consoantes? E aí pensa, se tem 6 letras e 4 são vogais, a gente tem que achar 2 consoantes, que é essa primeira aqui e a 4ª letra aqui, tá bom? Então essa é uma consoante e essa é outra. Qual o nome delas, Heitor? Só depois que a gente vai falar, tá bom? E por último, quantos sons, ou seja, quantas sílabas elas têm? Essa palavra tem. A gente fecha o olho e fala devagar. Feijão, ok? 2 sons, 2 sílabas. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, vou trazer a nossa última palavra da aula. E, ó, essa é mais difícil, tá? Porque eu gosto muito e eu não podia deixar de trazer esta palavra para nós, tá bom? Esta palavra para nós. Presta atenção, olha só. Quero saber aqui quantas palavras tem. Pessoal, daqui até aqui nós temos uma palavra. Daqui até aqui nós temos outra palavra.
e daqui até aqui nós temos outra palavra. Ou seja, para formar todo este nome, nós precisamos de 3 palavras, tá bom? Uma, porque a gente sabe isso? Porque aqui tem espaços curtinhos, depois tem um espaço grande, espaço curtinho, tem um espaço grande, espaço curtinho, tem um espaço grande. Então é o seguinte, nesse primeiro nome, no primeiro nome que nós temos aqui, ok? Que vai daqui até aqui. Eu quero que você fale para mim, tá bom? Neste primeiro nome, apenas aqui. Quantas letras tem? Conta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, na primeira palavra, nós temos 5 letras. Na segunda palavra, vamos contar? 1, 2. Na segunda palavra, nós temos 2 letras. E na terceira palavra, Heitor, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 letras. Eu quero saber, esse nome todo aqui que eu escrevi, que você ainda não sabe, tem quantas letras no total? Vamos contar. 5 mais 2, 7. 7 mais 4 tem 11. Será mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente. Então, essa palavra, ela tem 11 letras, tá bom? E aí eu quero que você descubra quais são as vogais. Então vamos fazer junto dessa vez? Vamos lá. É vogal ou consoante? Consoante. E essa, Heitor? É vogal. Então nós temos aqui uma vogal. Legal. Vogal ou consoante? Consoante. Vogal ou consoante? É vogal. Não, repara. Essa letra tem um tracinho e depois ela vira. Ela não é inteira um círculo, hein? Cuidado, cuidado. E essa? Ah, essa é. Beleza. Ok? Beleza. E essa aqui, de novo, a mesma letra, pus de propósito, presta atenção. E essa? Essa aqui é essa, pessoal, então é vogal, ok? Essa aqui, não, porque ela não fecha tudo, então não é. Tem que ser exatamente o desenho que a gente tem. E essa aqui, opa, essa aqui é, Heitor, legal. Essa aqui, não é vogal. E essa é vogal. Tranquilo, tranquilo até aqui. Quais são as vogais que a gente descobriu? A gente descobriu a vogal A, a vogal O, a vogal E, a vogal A e a vogal A. Ou seja, nós temos no total 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos em toda esta nome, nós temos aqui 5 vogais. E aí eu quero que você fale para mim, quantas consoantes tem? Bom, se tem 11 letras, 11 menos as 5 vogais, nós temos quanto? 10, 9, 8, 7, 6. Nós temos que ter aqui 6 consoantes. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, neste nome todo de 11 letras, nós temos 6 consoantes e nós temos 5 vogais. E ó, eu vou te falar, se ela tem 5 vogais, presta atenção, hein? Que esse é o pulo do gato. Se ela tem 5 vogais, quantos sons ela tem que ter pelo menos? Pelo menos, né? Tem que ter aí 5 sons. Olha só. Caldo de cana. Caldo de cana. 5 sons. Caldo de cana. Caldo de cana. Tá bom? Então tem que ter pelo menos 5 sons, porque a gente está falando aqui de pelo menos aqui de 5 vogais. Olha outro exemplo. Aqui em cima, feijão. Se eu tenho pelo menos 2 sons, eu tenho que encontrar aqui pelo menos 2 vogais. Pelo menos, pessoal, significa que é 2 ou mais. Nesse caso tem 1, 2, 3, 4. Feijão. Tranquilo? Aqui em cima, arroz. Arroz. Eu tenho 2 sons, então eu tenho que ter pelo menos 2 vogais. Arroz. Ok? E aqui em cima, carne. Ou seja, eu tenho que ter pelo menos 2 vogais, porque eu tenho 2 sons. Carne. Eu tenho a vogal A e eu tenho a vogal E. Então agora vamos achar dessas 4 palavras
o nome de todas as vogais. Vem comigo. A, E, A, O, carne, arroz. Vem, vem, vem. E, I, A, O, feijão, eião, feijão. A, O, E, A, caldo de cana, caldo de cana, caldo de cana, ok? Então hoje nós vimos as vogais A, E, I, O, U. Nós vimos, além da palavra, letras e vogais que você já sabia, você sabe agora que aquilo que não é vogal é consoante. Se eu tenho 26 letras e 5 são vogais, nós temos quantas consoantes? 26 menos 5, que vai dar 21 consoantes, que a gente depois vai ver com muita calma. E você já sabe que quando a gente tem som, na verdade a gente tem sílaba, ok? E o número de sons que eu tenho significa que eu vou ter pelo menos aquele número de vogais, tá bom? Então aqui a gente aprendeu hoje, a gente repetiu o A, E, I, O, U e nós lemos as palavras carne, arroz, feijão e caldo de cana. Legal, pessoal? Gostaram dessa aula? Pois é. E o que a gente vai fazer na próxima? Agora vai ser muito fácil daqui para frente. Você que estudou essas 3 aulas, você que viu várias vezes, você vai ver que daqui para frente vai ser fácil, porque agora a gente vai ver muitas palavras, tá? Muitas, muitas mesmo. E aí a gente vai perceber, tá bom? Como que a gente pega uma consoante, a gente vai ver primeiro as principais, inclusive a ordem que elas aparecem, né, no alfabeto, são aquelas que mais aparecem, de propósito, tá bom? E a gente vai ligar toda a consoante com essas vogais, para ver o som de cada uma. Aprendendo esses sons, que você vai ver que é muito fácil. Daqui para frente vai ser uma maravilha. Você vai começar a ler tudo que está aí na sua casa, tá bom? Então, mas olha, o que eu quero que você faça? Antes de ir para a próxima aula, lembra que você fez aquela folha, anotou tudo, provavelmente já me mandou uma foto circulando as vogais? Pois é, eu quero que você pegue essa mesma folha com aquelas palavras, você vai copiá-las novamente, tá bom? E eu quero que você tente descobrir, tá bom? Além das vogais, quantas consoantes que vai ter lá. Lembra, o que é consoante? É tudo aquilo que não é vogal, ou seja, tudo aquilo que não for A, E, I, O, U. Tranquilo? E eu quero que você tente ler, tá bom? E caso você já consiga, você vai conseguir a partir da aula número 4. Isso eu tenho certeza. Mas, ó, tenta começar a descobrir quantos sons que elas têm, ou quantas sílabas. Heitor, ainda não consigo. Então, não se preocupe, você faz isso na próxima aula. Heitor, eu já consigo identificar algumas palavras. Então, você vai tentar ler na sua cabeça, não precisa escrever nada, tá bom? Você vai tentar descobrir o número de sílabas. Pessoal, essa era a nossa aula. Só avance para a próxima depois que já estiver sabendo muito bem esta aqui, tá bom? Porque a próxima aula vai ter muita coisa. A gente vai começar a fazer essa junção aí das consoantes com as vogais. E você vai aprender um monte de letra. É a partir da aula número 4 que a gente aprende. Combinado, pessoal? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.